Seção 9 dos papéis em andamento ou findos. Artigo 103. Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se, quanto ao seu descarte, o disposto no parágrafo 2º do artigo 74. Seção 10 das certidões. Artigo 104. A expedição de certidões em breve relatório ou de inteiro teor compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Parágrafo 1º. Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não, admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Parágrafo 2º. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Parágrafo 3º. Serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail, institucional de um ofício de justiça para outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Parágrafo 4º. Se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos deste artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Parágrafo 5º. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Artigo 104-A. A requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial, transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa ou alimentos, expedir-se a certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar: inciso 1. O nome e número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do credor. Inciso 2. Nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do devedor. E inciso 3. Número do processo judicial. Inciso 4. O valor da dívida. Inciso 5. A data em que, após intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Parágrafo 1º. As certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Parágrafo 2º. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo 3º. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Parágrafo 5º. Nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, parágrafo 2º do CPC, a certidão para fins de protesto deverá conter: alínea A. O conteúdo do mandado monitório, com a obrigação de pagar quantia certa, sob as penas da lei. Alínea B. A data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a data do decurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamento, e alínea C. A data do decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Seção 11 dos mandados, artigo 105. Constarão de todos os mandados expedidos: inciso 1. O número do respectivo processo; inciso 2. O número de ordem da carga correspondente registrada no livro próprio. Inciso 3. O seguinte texto, ao pé do instrumento: é vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências. Parágrafo 1º. Nos mandados em geral, constarão todos os endereços dos destinatários da ordem judicial,
declinados ou existentes nos autos, inclusive do local de trabalho. Parágrafo 2º. Aos mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura aplicam-se as disposições constantes na seção 12 do capítulo 4, no que couberem. Artigo 106. Na hipótese do mandado anterior não consignar elementos essenciais para o cumprimento da nova diligência, será dispensado o seu desentranhamento e aditamento, expedindo-se novo mandado. Artigo 107. Os mandados serão entregues ou encaminhados aos encarregados das diligências mediante a respectiva carga. Artigo 108. Os mandados que devam ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos, na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça, aos que estiverem lotados ou à disposição das respectivas comarcas ou varas. Parágrafo único. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Down, IR. Artigo 109. Nas certidões de expedição e de entrega dos mandados, constarão o nome do oficial de justiça a quem confiado o mandado e a data da respectiva carga. Artigo 110. Mensalmente o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça, além dos prazos legais ou fixados, comunicando ao juiz corregedor permanente, para as providências cabíveis. Seção 12. Dos ofícios. Artigo 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7 do presente capítulo e o seguinte. Inciso 1. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada a uma cópia exclusivamente nos autos. Inciso 2. Os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente, em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Seção 13. Das comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e prática de atos processuais por meio eletrônico. Artigo 112. Ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nesta seção. Artigo 113. Serão transmitidas eletronicamente. Inciso 1. Informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator. Inciso 2. Ofícios. Inciso 3. Comunicações. Inciso 4. Solicitações. Inciso 5. Pedidos e encaminhamento de certidões de objeto e pé, certidões criminais e certidões de distribuição. Inciso 6. Cartas precatórias, nos casos de urgência. Artigo 114. A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário. Artigo 115. O remetente da comunicação eletrônica deverá: Inciso 1. Utilizar seu correio eletrônico, e-mail, institucional, e não o da unidade em que lotado, para enviar a mensagem. Inciso 2. Preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto com o número do processo e a especificação de uma hipótese do artigo 113, inciso 3, digitar, no corpo do texto da mensagem eletrônica, os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca e partes, e o endereço do correio eletrônico, e-mail, institucional da unidade em que lotado. Inciso 4. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo, ou, quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça, arquivá-la no classificador correspondente. Inciso 5. Anexar à mensagem os documentos necessários, no padrão PDF, e sem restrição de impressão ou salvamento. Inciso 6. Selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. 7ª. Assinar a mensagem com seu certificado digital. 8ª. E imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura, para juntada aos autos, assim que recebê-los. 9ª.
inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio da mensagem eletrônica. Artigo 116. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá: Inciso 1. Expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem, que valerão como protocolo. Inciso 2. Imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos, para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso. Inciso 3. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Inciso 4. Promover a conclusão, no prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Inciso 5. Encaminhar eletronicamente a mensagem, no mesmo prazo da conclusão, ao correio eletrônico, e-mail, institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico, e-mail, institucional do funcionário, a quem couber o envio da resposta. Artigo 117. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz, a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5 do artigo 116, ou ao funcionário, encarregado do envio da resposta, preencher no campo, para o endereço do correio eletrônico, e-mail, da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Artigo 118. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Parágrafo único. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega, ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário, e, se o caso, reenviará a mensagem, de tudo lavrando-se certidão nos autos. Artigo 119. Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão de que cuidam os incisos 4 e 8 do artigo 115 e o inciso 2 do artigo 116. Artigo 120. Nos casos de inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Artigo 121. Cumpridas as providências dos artigos 115, 116 e 117, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Subseção 1. Das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema Infojud. Artigo 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema Infojud, diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital, ICP Brasil, padrão A3. Artigo 121-B. As informações relacionadas à situação econômico-financeira serão juntadas aos autos, passando a tramitar sob segredo de justiça nos termos do artigo 189, inciso 1, do Código de Processo Civil. Artigo 121-C. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte, não será necessária a tramitação sob segredo de justiça. Seção 14. Das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Artigo 122. A carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo, uma delas, de contrafé. Parágrafo 1º. O pagamento da taxa judiciária, devida em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Parágrafo 2º. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Parágrafo 3º. Exclusivamente em matéria criminal e de infância e juventude para atos infracionais, se a ordem judicial puder ser cumprida na forma remota, o ato não será deprecado, salvo na hipótese de tentativa frustrada de cumprimento remoto ou na hipótese do artigo 995, parágrafo 10, NSCGJ. Não se aplica esta vedação aos atos de matéria civil, e aqueles a serem cumpridos em outro estado da federação ou por outro tribunal, e também aos atos que devam ser cumpridos presencialmente para viabilizar ato posterior remoto,
por exemplo, intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente em teleaudiência. Artigo 123. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda, que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. Artigo 124. O juízo deprecado devolverá a carta precatória, independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída 5 e não houver regularização no prazo determinado. Artigo 125. As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no auto, à direita, o número do processo. Artigo 126. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Artigo 127. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá o ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Parágrafo único. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. Artigo 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado, para entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 129. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará, aos autos principais, apenas as peças essenciais, imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em contrário. Artigo 130. Havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por facsímile, fax, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico, e-mail, observando-se as cautelas previstas nos arts. 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos artigos 354 e 356 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado. Será encartada aos autos, juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação, e seu teor por parte do juízo destinatário. Artigo 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no sítio do Tribunal de Justiça na internet. Seção 15. Das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á, sempre que possível, por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação no Diário da Justiça eletrônico, dentro do prazo máximo de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão: Inciso 1. O número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. Inciso 2. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. Inciso 3. O nome dos advogados das partes com o número de suas respectivas inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 135. Nas intimações pela imprensa. Inciso 1.
Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. Inciso 2. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva, os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral, após o trânsito em julgado. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135, e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes, será considerada nula. Artigo 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se a imediatamente a retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Artigo 138. Da publicação no Diário da Justiça eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça constarão as iniciais das partes. Artigo 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas, em quaisquer processos e a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações, publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas, conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, no Diário da Justiça eletrônico, será documentada pelo encarte, aos autos, da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial, ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha, ao pé, ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça eletrônico comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Artigo 141. Nas intimações por edital. Inciso 1. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Inciso 2. As publicações de edital feitas no Diário da Justiça eletrônico, na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Inciso 3. A publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. Inciso 4. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo de justiça. Artigo 142. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes.